Capítulo 14. Ativo 6. Habilidades incomparáveis de liderança. Quando fui pesquisar o mundo do marketing de rede, participei de muitas reuniões e eventos em que ouvi dezenas de pessoas falando de seus esforços para inspirar outras a encontrar a própria grandeza pessoal. Enquanto eu ouvia essas pessoas contarem as histórias de como haviam começado do nada e como se tornaram ricas além da imaginação, percebi que esse negócio estava fazendo por essas pessoas exatamente o que meu pai rico me disse para fazer. Não estava apenas lhes ensinando os princípios dos negócios, mas moldando-as para serem líderes. Ainda que parecesse que elas estivessem falando muito sobre dinheiro, estavam, em realidade, inspirando outros a saírem de suas conchas, irem além de seus medos e realizarem seus sonhos. Para fazer isso, o orador precisa ter habilidades de liderança. A razão pela qual a liderança se faz necessária aqui, ainda que muitas pessoas possam repetir as mesmas palavras e frases mais do que usadas sobre sonhos, tempo extra com a família e liberdade, poucas são aquelas que conseguem passar confiança suficiente e inspiração para fazer que outros sigam tais palavras e frases. Não é uma questão de memorizar e repetir as palavras certas, é o desenvolvimento da capacidade de falar diretamente com o espírito de outras pessoas. Esta é uma qualidade que vai além das palavras. Isto é liderança genuína. A liderança é a força que tudo une. A liderança é o que constrói grandes negócios. Você pode pensar que as habilidades de liderança seriam incluídas na parte do ativo 1, uma educação de negócios do mundo real, ou do ativo 2, um caminho lucrativo de desenvolvimento pessoal. Isso é razoável, valeria para ambos. Mas a verdade é que ter a capacidade de liderar é um conjunto de habilidades tão valioso, tão poderoso e tão raro, que é verdadeiramente um ativo em si mesmo, e merece seu próprio capítulo. Todas as outras habilidades negociais são ingredientes importantes. Liderança é a força em torno da qual tudo se une. Liderança é o que constrói grandes negócios. Falando diretamente para o espírito, cresci nos anos 1950 e 1960, e John Kennedy foi um dos maiores oradores que já ouvi. Quando ele disse à nação, em maio de 1961, que iríamos colocar um homem na Lua naquela década, os cientistas não tinham a menor ideia de como seria possível realizar essa façanha. Foi mais do que ambicioso, foi ultrajante. E ainda assim, conseguimos. Mesmo que John Kennedy tenha sido assassinado menos de 3 anos depois, com 3/4 de década ainda por vir, sua liderança havia sido tão convincente e tão poderosa que sua visão persistiu, mesmo após a sua morte. Apesar de seu assassinato, apesar da catástrofe do Vietnã, apesar de a nação ter sido abalada por greves e divisões e do manto presidencial ter sido passado ao vice-presidente de Kennedy, seu antigo rival, Richard Nixon, em 1968, o que fizemos? Colocamos um homem na Lua em 1969, dentro da década, sem dúvida. Isso é liderança, o poder de fazer as coisas acontecerem através da força absoluta da visão que você compartilha. Verdadeiros líderes podem mover montanhas. No Vietnã, descobri que os grandes líderes não eram pessoas duronas que gritavam e esperneavam ou que se mostravam fisicamente abusivas. No calor da batalha, descobri que líderes valentes e poderosos eram muitas vezes silenciosos, mas, quando eles falavam, falavam para nossas almas e nossos espíritos. O dinheiro não flui para as empresas com os melhores produtos ou serviços. O dinheiro flui para as empresas com os melhores líderes. Todos os grandes líderes foram grandes contadores de histórias capazes de comunicar sua visão de tal forma vívida, que outros também a viram. Olhe para Jesus Cristo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Maomé. Todos eles foram grandes líderes, o que significa que foram grandes contadores de histórias. Dinheiro não vai para o negócio com os melhores produtos ou serviços. Dinheiro flui para o negócio que conta com os melhores líderes. Uma empresa que se esqueceu de como contar a própria história logo sai do mercado, mesmo que tenha toneladas de estoque. Quando encontro uma empresa que está passando por problemas financeiros, muitas vezes é porque seu líder não consegue comunicar a visão da empresa. Ele não consegue contar histórias. Eles podem ser inteligentes, mas são comunicadores medíocres. As habilidades de liderança que você precisa desenvolver para o quadrante D são muito diferentes da capacidade de gestão que, na maioria das vezes, é necessária para os quadrantes E. E não me interpretem mal. Habilidades de gestão são importantes, mas há uma grande diferença entre gestão de competências e habilidades de liderança.
Gerentes não são necessariamente líderes, e líderes não são necessariamente gestores. Encontra muitas pessoas no quadrante A, especialistas ou proprietários de pequenas empresas, que gostariam de expandir seus negócios, mas não podem, por um motivo: eles não têm habilidades de liderança. Ninguém quer segui-los. Seus empregados não confiam neles, não são inspirados por eles. Encontrei muitos gerentes de nível médio que não conseguem subir a escada corporativa porque não conseguem se comunicar com os outros. O mundo está cheio de pessoas solitárias que não conseguem encontrar o homem ou a mulher de seus sonhos porque não conseguem comunicar que são boas pessoas. A comunicação afeta todos os aspectos da vida, e esta é a principal habilidade que o marketing de rede ensina. Os líderes de marketing de rede às vezes se descrevem como contadores de histórias muito bem pagos. Na verdade, eles estão entre os contadores de histórias mais bem pagos, e há uma razão muito simples para isso: eles estão entre os melhores contadores de histórias. Quando comecei a frequentar os treinamentos de marketing de redes, encontrei proprietários de empresas altamente bem-sucedidos, do mundo real, que haviam começado seus negócios a partir do zero. Muitos foram grandes professores porque eles estavam ensinando a partir da experiência, e não da teoria. Sentado nos auditórios dos seminários de negócios, muitas vezes me peguei balançando a cabeça positivamente, concordando com suas conversas sem rodeios sobre o que é preciso fazer para sobreviver nas vielas do mundo real dos negócios. Depois dos seminários, muitas vezes eu ia conversar com os instrutores. Fiquei espantado com a quantidade de dinheiro que eles faziam, não apenas com os próprios negócios, mas também com investimentos. Vários ganhavam mais do que muitos CEOs da elite corporativa. No entanto, havia algo mais nesses professores que me deixou ainda mais impressionado. Embora eles fossem ricos e certamente não precisassem estar à frente desses eventos, tinham paixão por ensinar e ajudar seus pares. Comecei a perceber que uma empresa de marketing de rede se baseia nos líderes erguendo as pessoas, enquanto um negócio de empresas tradicionais ou do governo se baseia em promover alguns apenas, mantendo a massa de trabalhadores satisfeita com um salário fixo. Estes instrutores no mundo do marketing de rede não saem dizendo: se você não produzir, perderá o emprego. Em vez disso, dizem: deixe-me ajudá-lo a fazer cada vez melhor. Enquanto você quiser aprender, estarei aqui para lhe ensinar. Estamos no mesmo barco. Um tipo muito especial de líder: muitas pessoas têm qualidades intrínsecas de liderança, mas essas qualidades nunca são externalizadas. Elas nunca têm a oportunidade. Meu pai rico entendia isso. Uma razão pela qual ele me encorajou a ir para o Corpo de Fuzileiros Navais, e em seguida, para o Vietnã, foi para que eu desenvolvesse minhas habilidades de liderança. Mas você não precisa se juntar aos militares para ter a chance de fazer florescer o líder em você. Essa oportunidade pode ocorrer no marketing de rede. E a verdadeira beleza de uma rede assim é que o programa de liderança não é apenas o fato de que ele desenvolve a liderança, mas o tipo particular de liderança que traz à tona. O marketing de rede tende a desenvolver o tipo de líder que influencia outros a serem grandes professores, ensinando a realizarem os sonhos de sua vida. Os militares desenvolvem um tipo de líder que inspira os homens e as mulheres a defenderem seu país. O mundo dos negócios desenvolve um tipo de líder que constrói equipes para vencer a competição. O marketing de rede tende a desenvolver o tipo de líder que influencia outros a serem grandes professores, ensinando a realizarem os sonhos de sua vida. Em vez de vencer o inimigo ou derrotar a concorrência, a maioria dos líderes do marketing de rede inspira e ensina a encontrar a recompensa financeira que este mundo oferece, sem causar danos a outros. A oportunidade de desenvolver a capacidade de liderar é um valor intrínseco exclusivo do marketing de rede. Claro, você poderia aprender sobre liderança em qualquer outro campo. Os militares, o governo, a vida corporativa, cada esfera da vida produz lideranças, mas não muitas. A verdadeira liderança é extremamente rara, exceto no marketing de rede. John tem uma perspectiva interessante sobre por que isso acontece. John, o que é peculiar no marketing de rede é que ele combina com uma ampla estrutura de remuneração a uma quantidade de pessoas composta por 100% dos voluntários. Você não vai encontrar um único distribuidor de marketing de rede que bata ponto em relógio ou que tenha de aparecer para trabalhar. Como representantes independentes, ninguém é contratado ou despedido, todos estão ali voluntariamente. Ninguém pode dizer o que fazer, ninguém pode dar ordens. Então, por que funciona? Qual é o motor que impulsiona essa máquina?
A resposta vem em uma única palavra: liderança. E a liderança que você desenvolve no seu negócio de marketing de rede aparecerá em todas as outras esferas de sua vida. Os 4 elementos da liderança. As escolas tradicionais o treinam para ser um bom funcionário. Elas focam em uma coisa só: sua capacidade mental. Se você pode resolver equações e se sair bem nos testes, então é considerado inteligente o suficiente para gerir uma empresa. Isso é ridículo. A razão para eu ser um empresário bem-sucedido hoje é o treinamento que recebi dos fuzileiros navais. A escola militar prepara você para ser um grande líder, concentrando-se não apenas em sua mente, mas também em seu emocional, em suas habilidades físicas e espirituais. Eles ensinam como operar sob extrema pressão. Tive inteligência para pilotar um helicóptero no Vietnã, mas nunca teria conseguido sobreviver sem o desenvolvimento de minha espiritualidade. Se isso não tivesse sido forte, então o medo, emoção, teria se estabelecido, e eu provavelmente teria congelado, físico, no controle do helicóptero armado. Ter estes 4 elementos, mental, emocional, físico e espiritual, trabalhando em harmonia me ajudou a completar minhas missões. Isso também me deu o conhecimento e a compreensão necessários para ser um bom líder no mundo dos negócios, porque estes são exatamente os mesmos 4 elementos de liderança necessários para ser bem-sucedido no empreendedorismo: mente, espírito, corpo e emoções. Se você não consegue controlar esses 4 aspectos de si mesmo, então irá falhar. E se não é capaz de ajudar seus empregados a desenvolver esses 4 elementos, e ao fazê-lo, ajudá-los a se tornarem líderes eficazes, então você irá falhar. É simples assim. Aqui está outra coisa que as escolas militares ensinam: estar na linha de frente significa não se importar com o fato de você ser ou não apreciado. Claro, todos nós queremos ser amados, mas para ser um grande líder, você tem de estabelecer limites, monitorar o comportamento do pessoal e tomar ações corretivas quando necessário. Às vezes, você vai advertir as pessoas. Sim, isso vai acontecer, não há um meio de contornar isso. Mas veja o que também vai acontecer: você criará o melhor time possível, um que entende o que você espera, e o que vai ou não tolerar. Capítulo 15. Ativo 7. Um mecanismo para a criação de riqueza verdadeira. Thomas Jefferson e John Adams, 2 dos 3 criadores da Declaração de Independência dos Estados Unidos, foram grandes amigos ao longo da vida, embora a amizade não tenha sido sem rusgas. Às vezes, inclusive, foram imensas as contrariedades. Eles tinham temperamentos opostos e, em certo ponto, se tornaram amargos arquirrivais políticos, opondo-se diametralmente em muitas questões. Durante anos, os presidentes americanos, segundo e terceiro, se recusaram a falar um com o outro. Mas em seus últimos anos, se reconciliaram, e a longa correspondência que trocaram entre si, é um dos grandes tesouros da literatura americana. Eles morreram no mesmo dia, 4 de julho de 1826, 50 anos após a assinatura da Declaração de Independência, que escreveram com a coautoria de Benjamin Franklin. Há mais um fato curioso sobre estes 2 homens: sua relação com a riqueza. Jefferson foi o clássico aristocrata do estado da Virgínia, proprietário de terras, dono de um espólio de milhares de acres. Adams era um advogado de Massachusetts, vindo de família bastante pobre de agricultores, e levou sua longa vida de maneira modesta. Ainda assim, no dia da morte de ambos, o legado positivo de Adams era de cerca de $100.000, enquanto as propriedades de Jefferson eram devedoras da mesma quantia. Riqueza não é a mesma coisa que dinheiro. A riqueza não é medida pelo tamanho da renda, a riqueza é medida em tempo. Jefferson tinha dinheiro e bens, mas a fortuna se esvaiu pelos seus dedos. Adams nunca teve muito dinheiro, mas viveu de forma simples e tinha uma firme compreensão de como se construir riqueza. Uma das razões centrais para eu escrever este livro é a certeza de que você compreenda a diferença crucial entre dinheiro e riqueza. Porque o típico ganhador de loteria quebra em 3 anos após ganhar seus milhões. Porque, quando ganharam o prêmio inesperado em dinheiro, eles não tinham o conceito de riqueza. Riqueza não é o mesmo que dinheiro. A riqueza não é medida pelo tamanho da renda. A riqueza é medida em tempo. Se tudo o que tenho em meu nome é $1.000 na poupança e na conta corrente combinadas, e minhas despesas diárias são de $100, então minha riqueza é igual a 10 dias. A riqueza é a capacidade de sobreviver certo número de dias à frente. Pergunte a si mesmo:
Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo poderei sobreviver financeiramente? Sua resposta é igual à sua riqueza neste momento. Na verdade, vamos aprofundar essa definição. A riqueza é medida pela variedade de sua experiência de vida hoje mais o número de dias futuros em que você terá capacidade de continuar vivendo com esse nível de experiência. Uma razão para que os ricos fiquem cada vez mais ricos é que eles trabalham por um tipo diferente de dinheiro. Eles não trabalham para gerar renda, trabalham para construir riqueza. Há uma vasta diferença entre as duas coisas. Um dos valores mais profundos do marketing de rede, que a maioria das pessoas que olham para esse tipo de negócio não entende muito bem, é que é um motor de criação de riqueza pessoal. Meus 4 passos para a liberdade financeira. Kim e eu fomos capazes de nos aposentar bem cedo, sem emprego, sem assistência do governo e sem qualquer negociação em ações ou fundos de investimentos. Por que nenhuma negociação de ações ou fundos? Porque acreditávamos que eram investimentos muito arriscados. Em minha opinião, os fundos são alguns dos mais arriscados de todos os investimentos. Kim e eu usamos um plano de 4 passos simples para nos aposentarmos jovens e ricos. Isso levou 9 anos, de 1985 a 1994, começando do nada e nos aposentando financeiramente livres, sem cotas individuais de ações ou fundos de investimentos. Veja como: 1. Construir um negócio. 2. Reinvestir no negócio. 3. Investir em imóveis. 4. Deixar ativos comprarem luxos. Vejamos como funciona essa sequência. 1. Construir um negócio. A construção de um negócio permite gerar muito dinheiro. Além disso, as leis fiscais costumam ser muito mais favoráveis para as pessoas que ganham renda no quadrante D, e punem as pessoas que ganham dinheiro no quadrante E. Uma empresa é como uma criança, é preciso algum tempo para crescer. Ainda que possa levar menos tempo, embora certamente demore mais, fazer um negócio deslanchar normalmente leva cerca de 5 anos. 2. Reinvestir no negócio. A chave para esse processo é não tentar usar seu negócio como uma fonte de renda para viver. Um grande número de iniciantes no marketing de rede comete esse erro. Assim que veem alguma renda fluindo de seu novo negócio, usam essas novas receitas para expandir suas despesas. Compram um segundo carro, uma casa maior, tiram férias luxuosas e assim por diante. Porque as pessoas fazem isso. Não é por serem idiotas, já vi muitas pessoas inteligentes e bem informadas seguirem esse padrão. Elas fazem isso por uma razão, e uma razão apenas: ainda estão vivendo, respirando e pensando no quadrante E. Se você quiser construir riqueza, tem de tirar a cabeça do lado esquerdo desse diagrama e começar a pensar como um D, e com acento agudo. Primeiro, mantenha seu trabalho normal. Seu objetivo não é substituir seu trabalho por seu negócio, isso é apenas tratar o negócio como um novo emprego. Você nunca vai construir riqueza dessa maneira. Em vez disso, quando seu novo negócio começar a fazer algum dinheiro, vá direto para o passo 2, reinvestir a nova renda na empresa, a fim de crescer ainda mais. Mas não quero manter meu emprego regular, odeio trabalhar lá. Não é essa a razão disso tudo? Quero parar de trabalhar como empregado. Muitas pessoas não conseguem atingir uma grande riqueza em qualquer negócio porque não conseguem reinvestir continuamente no negócio. Bastante justo. Você quer sair do quadrante E e desistir do seu emprego. Talvez odeie seu trabalho. Ou pode ser como um monte de profissionais que conheci que realmente amam o que fazem, mas não apreciam o fato de terem de fazer isso por 40, 50 ou 60 horas por semana. Quaisquer que sejam suas razões, eis a verdade nua e crua: se você sugar toda a renda de seu novo negócio para queimar em despesas mensais pessoais, então não está construindo um negócio, está apenas construindo outro emprego. Um verdadeiro proprietário de empresa não para de investir e reinvestir para construir o negócio. Muitas pessoas não conseguem atingir grande riqueza em qualquer negócio porque não conseguem reinvestir continuamente no negócio. Então, como é no marketing de rede? John, uma empresa tradicional pode reinvestir construindo um novo armazém, gastando dinheiro em publicidade nacional, desenvolvendo novas linhas de produtos ou comprando novos canais de distribuição. Mas no marketing de redes você não tem essas despesas. A empresa de marketing de rede em si faz esse tipo de investimento para você. Como você reinveste em seu negócio, então? Certamente, há lugares em que você pode investir algum dinheiro sabiamente.
em treinamento e educação consigo, em viagens para apoiar sua crescente rede em outras cidades, em ferramentas promocionais e educacionais e recursos para ajudar a nutrir o negócio. Na maior parte do tempo, porém, o marketing de rede é um negócio cujo maior investimento de capital não é seu dinheiro, mas seu tempo e esforço. O que significa que a maior parte de sua renda se torna disponível para você alimentar o processo sério de construção de sua riqueza. Mas repare, eu disse construir sua riqueza, e não desperdiçar sua riqueza. Não cometa o erro que tenho visto as pessoas cometerem: começar a gastar o dinheiro de sua nova comissão em um carro maior, uma casa maior, um estilo mais luxuoso de vida. Não abuse da renda de seu novo negócio. Trate-a com o respeito que merece. Invista. 3. Investir em imóveis. À medida que a renda de seu negócio vai crescendo, você passa a usar essa renda suplementar para comprar imóveis. Você notará que não há fundos de investimento, carteiras de ações, ativos de papel ou qualquer outra coisa nesse plano. Isso porque, apesar de serem os ativos mais fáceis de se construir, tudo que você precisa fazer é comprá-los. A negociação de ações e fundos é arriscada. Os lucros obtidos são tributados na proporção do ganho de capital, e para investir, é necessário educar-se financeiramente para diminuir o risco. A ideia aqui é usar seu novo dinheiro complementar para construir ativos de geração de renda. Existem muitos tipos de ativos que podem gerar renda, mas o que recomendo na maioria das vezes é o ativo imobiliário, por duas razões principais. Primeiro, as leis fiscais favorecem os proprietários de empresas que investem em imóveis. Segundo, os bancos gostam de emprestar dinheiro para o setor imobiliário. Experimente pedir a seu banco um empréstimo de 30 anos, as mesmas taxas de juros de 8%, 10% ou 12% ao ano dos empréstimos imobiliários, para comprar fundos ou ações. Eles rirão na sua cara. Muitas vezes, as pessoas me perguntam: como posso comprar imóveis quando mal ganho dinheiro suficiente para pagar o aluguel? Boa pergunta. Bem, você não pode. Não até que tenha dinheiro extra. É por isso que esta etapa vem depois de construir um negócio e reinvestir em seu crescimento contínuo. Assim, você terá o dinheiro extra. Mas deixe-me explicar o que quero dizer com investir em imóveis, porque muitas pessoas não compreendem completamente a razão de os imóveis funcionarem como motivos. A maioria das pessoas acha que o aspecto bom de se comprarem imóveis é vendê-los, seja rapidamente, depois de algumas melhorias precipitadas ou em algum momento no futuro, por um preço mais elevado. Errado. Isso é como comprar uma vaca e depois vendê-la como bife. O que você quer fazer é comprar uma vaca e mantê-la para sempre, a fim de vender seu leite. O propósito da compra de imóveis é não vendê-los. O propósito de se comprar uma propriedade é a construção de um ativo de geração de renda. Aprender a fazer isso leva tempo, estudo, experiência e dinheiro. Tal como acontece com o aprendizado de qualquer coisa nova, é difícil não cometer alguns erros. E erros em imóveis, especialmente na gestão da propriedade, podem ser muito caros. A menos que você tenha uma renda extra consistente e obtenha as vantagens fiscais que vêm com um negócio no quadrante D, os negócios com imóveis são vagarosos e muito arriscados. A razão para muitas pessoas não enriquecerem com imóveis é que não têm o dinheiro necessário. A verdade é que as melhores ofertas de imóveis são geralmente caras. Se você não tem muito dinheiro, às vezes o único negócio com imóveis que você consegue é aquele que as pessoas com muito dinheiro já não quiseram mais. A razão para que tantas pessoas procurem investimentos com zero de entrada é porque elas não têm nenhum dinheiro para dar de entrada. A menos que você seja realmente experiente e tenha dinheiro em abundância na mão para usar quando precisar, colocar nada de entrada pode vir a ser o investimento mais caro de sua vida. 4. Deixar os ativos comprar luxos. Por muitos anos, mesmo muito tempo depois que podíamos nos proporcionar coisas melhores, Kim e eu continuamos a viver em uma pequena casa, com uma hipoteca mensal de cerca de $400, e continuamos dirigindo carros comuns. Enquanto isso, o dinheiro extra gerado era usado para construir nossos negócios e investir em imóveis. Hoje, vivemos em uma casa grande e temos 6 carros de luxo, mas não compramos a casa nem os carros. Nossos ativos os compraram, nós apenas os apreciamos. Quando digo luxo, não quero dizer necessariamente algo extravagante ou ostensivo. Refiro-me a algo que você quer e de que gosta, e que vai além daquilo de que você precisa. Vou dar um exemplo. Pense em alguém que você conhece que trabalha para viver, mas não ama esse trabalho. Se você lhe diz:
Ei, você não gosta de seu trabalho, então deveria sair dele. O que ela responderia? Eu adoraria. Mas não posso me dar esse luxo. Isso mesmo, para muitas pessoas, sair do trabalho é um dos primeiros luxos que querem. Como você consegue esse luxo? Da mesma maneira que qualquer outro, deixa seus negócios, ou, se o patrimônio imobiliário comprá-lo para você. Para que isso aconteça, você tem de construir esses ativos até o ponto em que eles possam comprá-lo para você. Viu como funciona? Você não usa a própria renda para comprar seus luxos, usa sua renda para construir seus ativos, seus negócios e investimentos imobiliários, e em seguida, quando estão suficientemente desenvolvidos, deixa a compra de seus luxos por conta deles. O que nos leva à questão dos sonhos. Capítulo 16. Ativo 8. Os grandes sonhos e a capacidade de vivenciá-los. Uma das coisas mais valiosas sobre as empresas de marketing de rede é o fato de enfatizarem a importância de você perseguir seus sonhos. Repare, eu não disse a importância de ter sonhos. Elas não querem apenas que você tenha sonhos, querem que você vivencie esses sonhos. Além do mais, elas o encorajam a sonhar grande. Uma das coisas mais legais que me aconteceram quando comecei a me interessar por marketing de rede foi que me peguei tendo sonhos ainda maiores do que já tinha. As empresas tradicionais muitas vezes não estão muito afim de que você tenha grandes sonhos. Elas funcionam melhor se você tiver sonhos modestos, um período breve de férias de verão, um hobby que você goste, um bom jogo de futebol em um domingo à tarde. Esse tipo de coisa. Não estou dizendo que há qualquer coisa de errado em ter sonhos modestos. Tudo o que estou dizendo é que essa é uma vida modesta. Crescendo, muitas vezes ouvi meus pais usarem a seguinte frase: não podemos nos dar esse luxo. Meu pai rico, no entanto, proibiu seu filho e a mim de dizer essas palavras. Em vez disso, insistiu que nos perguntássemos: como posso pagar por isso? Embora a diferença entre essas declarações possa parecer pequena, é algo bem relevante. Essa pequena mudança na forma de pensar, multiplicada pelas experiências, percepções e decisões da vida, o levará para um lugar que se encontra a milhões de quilômetros de distância de onde você teria desembarcado sem essa mudança. Quando você faz dessa pergunta um hábito, como posso pagar por isso? Treina a si mesmo para ter sonhos cada vez maiores, e não só para ter esses sonhos, mas também para acreditar que pode torná-los realidade. Por outro lado, dizer, não posso pagar por isso, faz seus sonhos desaparecerem como uma toalha molhada em uma chama de vela. Já existem muitas outras pessoas no mundo que tentam sufocar seus sonhos, sem que você esteja adicionando sua voz a essa mistura. Eles talvez não tenham a intenção, mas, bem intencionados ou não, suas palavras são mortais. Você não pode fazer isso. Isso é muito arriscado. Você tem ideia de quantos já falharam tentando fazer isso? Não seja tolo. Aonde você quer chegar com essas ideias? Se é uma ideia tão boa assim, por que, até agora, ninguém fez isso? Tentei isso anos atrás. Deixe-me contar por que não vai funcionar. Essas são palavras matadoras de sonhos, e notei algo interessante sobre as pessoas que as dizem. São quase sempre pessoas que já desistiram dos próprios sonhos. O importante é esforçar-se, aprender e dar o melhor de si para desenvolver seu poder pessoal de ser capaz de ter uma mansão, e claro, a pessoa que você se torna no processo. Quando Kim e eu estávamos sem dinheiro, dissemos um ao outro que, quando tivéssemos conseguido mais $1 milhão, compraríamos uma mansão. Compramos e amamos estar em casa, mas a casa em si não foi importante para nós, nem mesmo ser capaz de pagar por ela. O importante foi o que nos tornamos nesse processo. Esforçar-se, aprender, e dar o melhor de si para desenvolver seu poder pessoal de pagar pela mansão, e o que você se torna no processo, isso sim, é o que importa. As pessoas que têm sonhos medíocres, pai rico me disse, continuam a ter vidas medíocres. Todo mundo tem sonhos, mas nem todos sonham da mesma maneira. O pai rico me ensinou que existem 5 tipos de sonhadores: aqueles que sonham com o passado, aqueles que sonham pequeno, aqueles que alcançam o sonho, e então, vivem entediados, aqueles que sonham grande, mas sem um plano sobre a forma de atingir seus sonhos, e acabam sem nada. Aqueles que sonham grande, alcançam esses sonhos, e passam a sonhar ainda mais alto. Aqueles que sonham com o passado.
Estas são as pessoas que acreditam que suas maiores conquistas já se foram. Elas vão deliciá-lo com histórias de seus dias de faculdade, seus dias de exército, seus dias de popularidade na escola, sua vida na fazenda onde cresceram, mas tente envolvê-las em uma conversa sobre o futuro, e elas apenas abanarão a cabeça e dirão: "Ah, o mundo está de pernas para o ar." Uma pessoa que sonha com o passado é alguém cuja vida acabou. Elas podem não estar mortas, mas não estão mais verdadeiramente vivas, e a única maneira de voltar para a vida é reacendendo um sonho. Aqueles que sonham pequeno. Algumas pessoas se limitam a ter apenas sonhos pequenos, porque essa é a forma de se sentirem confiantes de que poderão alcançá-los. O irônico é que, mesmo sabendo que podem realizar seus pequenos sonhos, nunca tentam. Por que não? Quem pode saber? Talvez porque saibam que, se alcançá-los, não teriam razão para viver, a menos que em seguida, se desafiassem a sonhar mais alto. Em outras palavras, elas preferem viver mediocremente a enfrentar os riscos e a emoção de viver com grandeza. Mais tarde, na vida, você vai ouvi-las dizer: "Sabe? Eu deveria ter feito isso anos atrás, mas nunca cheguei a fazê-lo." Certa vez, perguntei a um homem: "Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, para onde viajaria?" Ele respondeu: "Eu voaria para a Califórnia, para visitar minha irmã. Não a vejo há 14 anos e adoraria revê-la, antes que seus filhos ficassem mais velhos. Essas seriam as férias de meus sonhos." Na época, a viagem custava cerca de $500. Eu observei isso e perguntei por que ele ainda não havia feito a viagem. Ele me disse: "Ah, eu vou. Estou muito ocupado no momento." Em outras palavras, essa era a viagem dos sonhos, e ele preferia continuar sonhando a realmente acordar e viajar. Pai Rico me disse que esses são frequentemente os sonhadores mais perigosos. Eles vivem como as tartarugas, disse ele, escondidos, silenciosos e confortavelmente, nas próprias casas. Se você bater no casco e espreitar, eles podem estocar e mordê-lo. A lição: deixe os sonhos de tartaruga adormecidos. A maioria não vai a lugar algum e é assim que deve ser. Aqueles que alcançam o sonho e, então, se entediam. Certa vez, um amigo meu me disse: 20 anos atrás, eu sonhava em me tornar médico. Então, consegui. E gosto de ser médico, mas agora estou entediado com a vida. Alguma coisa está me faltando. O tédio geralmente é um sinal de que é hora de ter um novo sonho. Pai Rico me disse: há muitas pessoas que trabalham em profissões com que sonhavam quando estavam no 2º grau. O problema é que eles já saíram da escola há anos. É tempo de empreender uma nova aventura. Aqueles que sonham grande, mas sem um plano de realização, e acabam sem nada. Acho que todos nós conhecemos alguém nesta categoria. Essas pessoas dizem: acabei de ter uma grande ideia. Deixe-me contar sobre meu novo plano. Ou dessa vez, tudo será diferente. Ou ainda, estou virando uma nova página. Ou vou trabalhar mais, pagar minhas contas e investir. Ou ainda, acabei de saber de uma nova empresa que está vindo para a cidade e está à procura de alguém com minhas qualificações. Esta poderia ser minha grande chance. Pai Rico disse: pessoas assim frequentemente tentam conseguir muitas coisas, mas tentam por conta própria. Poucas pessoas realizam seus sonhos sozinhas. Essas pessoas deveriam continuar sonhando grande, fazendo um plano, e só então, encontrar uma equipe para ajudá-las a transformar seus sonhos em realidade. Aqueles que sonham grande, alcançam os sonhos, e sonham ainda mais alto. Acho que a maioria de nós gostaria de ser esse tipo de pessoa. Sei que eu gostaria. Não é? Pai Rico assim me disse: as grandes pessoas têm grandes sonhos, enquanto as pessoas medíocres têm sonhos medíocres. Se você quiser mudar quem é, comece por mudar o tamanho de seu sonho. Como você sabe, já fui duro, totalmente, absolutamente, vivendo no meu carro com minha noiva. Sei como é. Mas estar duro é uma condição temporária. Ser pobre é diferente. Ser pobre é um estado de espírito. Você pode estar quebrado e ainda ser rico em espírito, rico em ambição, rico em coragem, rico em determinação. Não custa nada sonhar grande, e não custa um centavo a mais, sonhar mais grande ainda. Não importa o quanto você esteja falido, a única maneira de se tornar pobre é desistir de seus sonhos. A coisa notável sobre o estilo de vida do marketing de rede é que você não enquadra seus sonhos como algo que só atingirá após 40 anos, ou apenas em algumas semanas no calendário, ou somente nas tardes de domingo. Quando você começa a construir sua rede,
Começa a viver seus sonhos, ainda que pequenos a princípio, desde o primeiro dia. É uma mudança de mentalidade, de não posso para eu posso, de estar à mercê das circunstâncias para ter o comando de sua vida, de ser escravizado para ser livre. Em sua conclusão para Walden, sua meditação para a vida autodeterminada, Dorel escreveu: aprendi isto, ao menos, pela minha experiência, que, se alguém avançar com confiança na direção de seus sonhos, e se esforçar para ter a vida que imaginou, vai se encontrar com um sucesso inesperado em algum momento do cotidiano. Eu mesmo não poderia ter dito melhor. Capítulo 17. Um negócio em que as mulheres se destacam. Por Kim Kiyosaki. Até agora, eu me referi à minha esposa, Kim, algumas vezes. Você já leu sobre como nos conhecemos e como eu a perseguia, sobre como foram nossas primeiras dificuldades, sobre nossas metas e estratégias, e como é hoje, nossa vida. Antes de fechar esta parte do livro, achei que era uma boa hora de ouvir Kim diretamente. Robert falou muito sobre marketing de rede e as muitas maneiras como é possível criar valor para você. Quero falar sobre mais um. É um poderoso negócio para as mulheres. Quando você olha as estatísticas do perfil básico da comunidade do marketing de rede, uma das primeiras coisas que noto é também a mais interessante. A comunidade é povoada por mulheres, 4 vezes superior ao número de homens. Isso mesmo, você leu certo. Segundo a Direct Selling Association, Associação de Vendas Diretas, dos 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos que estão no marketing de rede, cerca de 88% são do sexo feminino. E, ainda que eles não forneçam uma desagregação por sexo para a população de mais de 62 milhões de pessoas em todo o mundo, as proporções em escala global são, provavelmente, parecidas com as dos Estados Unidos. O trabalho de apoio, coaching e manutenção de relacionamentos de um patrocinador de marketing de rede para com seus aprendizes da comunidade é o tipo de relacionamento e interação em que as mulheres se destacam. Por quê? Uma das razões é que, historicamente, muitas famílias começaram seus negócios de marketing de rede como empreendimentos de meio período e para as famílias em que o homem é o principal provedor. Muitas vezes isso significava que a mulher é que se envolvia em tempo parcial, trabalhando em casa. Um fator paralelo é o fato de que é um negócio com base nos domicílios, o que significa que a construção de um negócio de marketing de rede é uma forma peculiarmente compatível com as exigências de criação de uma família. Mas acho que vai além dessas circunstâncias práticas e históricas. O marketing de rede é, em sua essência, um negócio de relacionamento. Como Robert explicou, não é um negócio que gira em torno de vendas, é um negócio que gira em torno de fazer conexões. Trata-se de estabelecer relações, coaching e treinamento, além de ensino e monitoramento. O trabalho diário de construção de uma rede é muito mais construir uma comunidade do que conquistar um território de vendas. O trabalho de apoio, coaching e manutenção de relacionamentos de um patrocinador de marketing de rede para com seus aprendizes da comunidade é o tipo de relacionamento e interação em que as mulheres se destacam. Claro, nada disso significa que os homens também não possam ser bem-sucedidos no marketing de rede. Há milhões de homens provando isso a cada instante. Mas a verdade é, trata-se de um modelo de negócio em que as mulheres se destacam. O que as mulheres precisam. E isso é muito bom também porque as mulheres de hoje realmente precisam aprender a construir a própria riqueza. Uma jovem jornalista se aproximou de mim há alguns anos e disse com evidente paixão: precisamos tornar as mulheres conscientes de que têm de cuidar de seu dinheiro. Elas não podem depender de alguém para fazer isso por elas. Enquanto conversávamos sobre a razão de sua paixão pelo assunto, descobri que sua mãe de 54 anos recentemente se mudara para a casa dela, depois de passar por um divórcio que a deixara basicamente sem nada. Ela estava agora sustentando a si e sua mãe. Isso foi mais do que um alerta, mas o que realmente abalou foi quando ela deu uma olhada mais atenta em suas finanças para ver o que tinha de recursos para apoiar as duas. Percebeu que, se parasse de repente, por qualquer motivo, de receber seu salário, a única coisa que tinha era uma poupança de cerca de $7.000. Para um domicílio de 2 pessoas, $7.000 não vão muito longe. Ela e sua mãe estavam a pouquíssimos salários da pobreza e até mesmo da falta de moradia. Não é à toa que ela era apaixonada pelo assunto das mulheres e por controle de finanças. Felizmente para mim, não estou na posição dessa jovem.
Robert e eu estamos financeiramente preparados para o resto da vida, independentemente do que aconteça com a economia. Mas, mesmo que eu não tenha essa espada pendendo sobre minha cabeça, sou tão apaixonada pelo assunto de mulheres criando a própria independência financeira quanto a jornalista. Como fazer do marketing de rede não é diferente para as mulheres e os homens. No entanto, as razões principais por que as mulheres constroem suas empresas de marketing de rede são frequentemente muito diferentes daquelas de seus colegas do sexo masculino. Sabemos que temos uma vida muito diferente de nossas mães, mas você pode ser surpreendida com o quanto é diferente. Aqui estão 6 razões pelas quais as mulheres precisam entrar neste jogo chamado de construção de riqueza. 1. As estatísticas. As estatísticas sobre mulheres e dinheiro são surpreendentes. As estatísticas seguintes são para os Estados Unidos, mas, para outros países em todo o mundo, elas são muito semelhantes ou tendem para a mesma direção. 47% das mulheres com idade acima de 50 anos são sozinhas, em outras palavras, são financeiramente responsáveis por si. O rendimento das mulheres na aposentadoria é menor do que o dos homens, porque, como principal cuidadora da casa, uma mulher fica fora da força de trabalho uma média de 14,7 anos, em comparação com 1,6 ano para os homens. Adicione a isso o fato de que as mulheres ainda recebem salários menores do que os homens, e têm benefícios de aposentadoria que representam apenas cerca de 1/4 do que eles recebem. Pesquisa do NCWRR, Centro Nacional para Mulheres e Aposentadoria. A expectativa de vida das mulheres é, em média, de 7 a 10 anos superior à dos homens, o que significa que elas precisam de mais dinheiro para esses anos extras. Dos idosos que vivem na pobreza, 3 em cada 4 são mulheres, Morningstar Investor Fund. Aproximadamente 7 em cada 10 mulheres em algum momento viverão na pobreza. O que essas estatísticas nos dizem? Que cada vez mais mulheres não são educadas ou não estão preparadas para cuidar de si financeiramente, em especial quando envelhecem. Passamos a vida inteira cuidando de nossas famílias, mas não temos a capacidade de cuidar de nós mesmas nesse aspecto vital. 2. Evitar a dependência. Você não entra em um casamento à espera de um divórcio. Você não começa um novo emprego à espera de uma demissão. Mas isso acontece, e hoje com frequência cada vez maior. Mulheres, se vocês estiverem dependendo de um marido, um chefe ou qualquer outra pessoa para garantir seu futuro financeiro, pensem 2 vezes. Eles podem não estar lá no futuro. Com frequência, não conseguimos nem mesmo perceber o quão dependentes somos até que deparamos com nossa própria realidade. 3. Sem teto de vidro. Juntamente com todos os desafios que os funcionários da empresa, neste mundo pós-crise de 2008, as mulheres ainda enfrentam um obstáculo adicional enorme, o infame teto de vidro. Sim, é verdade, até hoje, por causa do nosso gênero, as mulheres só conseguem subir a escada corporativa até certo ponto. E as mulheres com 50 anos ou mais, que tentam reingressar no mundo do emprego nas empresas, nem queira saber. No mundo do marketing de rede, a própria ideia de um teto de vidro para as mulheres é ridícula. Sua empresa de marketing de rede não se importa se você é do sexo feminino ou masculino, preto ou branco, graduado em faculdade ou desistente do ensino médio. Ela só se preocupa em saber se você é diligente e eficaz na construção de sua rede e, como apontei, há 4 vezes mais mulheres do que homens fazendo exatamente isso. A chave é habilidade, educação e experiência. Para as mulheres, não há limites, telhados de vidro ou qualquer outra coisa no mundo do marketing de rede. 4. Sem limites sobre a renda. Porque o teto de vidro e a desigualdade salarial continuam presentes entre os homens e as mulheres no mercado de trabalho, isso limita a renda que a mulher pode gerar. Estudos apontam que mulheres com a mesma educação e experiência que seus pares masculinos ganham 1/3. Mas um negócio de marketing de rede é totalmente escalável. Independentemente do sexo, no marketing de rede a quantidade de fluxo de renda que você pode gerar, construindo sua rede, é ilimitada. 5. Aumento da autoestima. Pessoalmente, acho que este é um dos maiores benefícios e recompensas do marketing de rede e uma das mais fortes razões para que as mulheres se envolvam nesse negócio. Não é incomum para uma mulher que a autoestima esteja ligada à sua capacidade de prover a si mesma. Ser dependente financeiramente de alguém pode levar à redução da autoestima. Você pode fazer coisas que, de outra forma,
Não faria se o dinheiro não fosse um problema. Já vi a autoestima das mulheres disparar quando aprendem a cuidar de si próprias financeiramente. E quando a autoestima de uma mulher se eleva, as relações ao seu redor tendem a melhorar. Maior autoestima leva a um sucesso maior, que por sua vez, acaba por conduzir à maior recompensa de todas, a liberdade. 6. O controle de seu tempo. Um dos maiores empecilhos que as mulheres têm em relação aos homens, quando se trata de dedicar energia à construção de riqueza genuína, é frequentemente a simples questão de tempo. Isso é especialmente verdadeiro para as mães que passam muitas horas cuidando de crianças. Ouço de muitas mulheres, depois que venho para casa do trabalho, tenho de preparar o jantar, ajudar meus filhos com a lição de casa e limpar os pratos. Depois que coloco todos na cama e tenho um momento livre para mim, estou exausta. Como participante do marketing de rede, você controla seu tempo. É algo que você pode fazer em tempo parcial ou integral, em sua casa, ao telefone e ao computador, à noite, nos fins de semana, a qualquer hora, em qualquer lugar. É um negócio que vai com você aonde você for, que você mantém no bolso, no qual pode trabalhar apenas meia hora do dia, se é isso que seu horário e as circunstâncias permitem. Construir riqueza é uma necessidade. Estas 6 razões são suficientemente fortes para as mulheres precisarem aprender a construir a própria riqueza. As estatísticas provam quanto o tempo mudou para as mulheres e salientam que a educação financeira da vida real não é mais um luxo, é uma necessidade. Depender de alguém para seu futuro financeiro é como lançar dados. Pode haver recompensa lá no final, mas o risco é imenso. Tetos de vidro e limites de renda são 2 das coisas que muitas mulheres têm combatido há muito tempo. Ambas desapareceram no mundo do marketing de rede. E então, 2 das maiores dádivas possíveis, maior sensação de autoestima e tempo para gastar exatamente como você quer, podem ser suas. No entanto, apesar das razões que acabei de listar, não tenho como saber o que mais toca a você. Você não é uma mulher qualquer, você é você. E só você pode determinar o motivo mais atraente para construir seu negócio de marketing de rede. Crie sua riqueza, e divirta-se fazendo isso independentemente de qual razão seja atraente. Você tem de lembrar mais uma coisa quando começar um negócio de marketing de rede: divertir-se. Sim, é ótimo pensar que você pode ganhar um dinheiro extra de $100, $1.000 ou até mesmo $10.000 por mês, e que pode evitar a dependência e ter controle de seu tempo. Mas, se você não está se divertindo, rapidamente cai na mesma rotina que muitos encontram no mundo corporativo. Simplificando, você tem de ser apaixonado pelo que faz. A falta dessa paixão se refletirá em sua conta bancária. É por isso que acho que um plano negocial de festas, Party Plan, um tipo de negócio de marketing de rede que gira em torno de festas em casa, é ideal para as mulheres que querem iniciar o próprio negócio. Esse tipo de plano de negócios é a oportunidade perfeita para passar tempo com a família e os amigos no conforto da própria casa, mesmo quando você está criando uma rede social que lhe permitirá criar riqueza, e faz isso se divertindo. Um fato interessante sobre o setor de planejamento de festas é que, mesmo em épocas econômicas turbulentas, o desempenho continua bom. Na verdade, essa é uma razão para que a indústria do marketing de rede, como um todo, seja uma força a ser reconhecida. Empresas como a Vrwork, Jafra Cosméticos, Mary Kay, Tupperware, Sente-se, Perry Light, Stampin' Up, Deals da Park Lane e outras estão entre as 64 empresas de venda direta com faturamento anual global de venda de $100 milhões ou mais. De acordo com um relatório de setembro de 2009 do Direct Selling News, a empresa Stefan Lee Paul, uma empresa Party Plan, que oferece alimentos especiais, viu suas vendas subirem 5% em 2008, apesar da recessão. Outra delas, a Pampered Chef, que foi comprada pelo bilionário Warren Buffett, em 2002, teve aumento de 5% no recrutamento durante esse mesmo período. Qual é a mensagem aqui? As empresas Party Plan representam risco baixo e alta oportunidade financeira para qualquer mulher que esteja querendo tomar conta de seu futuro financeiro. Recomendo isso para as mães que são donas de casa e estão querendo se juntar às fileiras de novos empresários, para mulheres que trabalham ou que estão querendo complementar seus salários, para alunas de faculdade que desejam ganhar alguns trocados extras, e para qualquer mulher que queira se dar a oportunidade de criar riqueza e se divertir fazendo isso. O que é importante saber? Em nosso primeiro encontro,
Robert me perguntou o que eu queria fazer com minha vida. Eu disse a ele que queria ter meu próprio negócio um dia. Ele disse: posso ajudá-la com isso. Em um mês, tínhamos um negócio juntos. Mas ele também começou a falar comigo sobre coisas maiores, sobre espiritualidade, sobre meu propósito de vida. Isso foi na década de 1980, quando as pessoas estavam se matando de trabalhar e ficavam orgulhosas com isso. Lá pelos anos 1990, as pessoas começaram a olhar mais atentamente para sua vida e a se fazer algumas perguntas difíceis. Mas foi realmente depois do 11 de setembro que as pessoas começaram a se questionar: opa, espere um minuto. Por que estou correndo como um hamster em uma roda? O que estou fazendo com minha vida? Onde isso tudo vai parar? Ouço as mulheres o tempo todo dizendo que estão ocupadas demais para se envolver em um negócio de meio período baseado em casa. Digo a elas: aqui está a chave para seu negócio ser bem-sucedido. Você tem de olhar para a sua vida, realmente olhar para ela, e se perguntar: o que é tão significativo para mim que preciso ter na minha vida? O que é suficientemente importante a ponto de você arrumar tempo e dedicar esforço para a construção de um negócio que gere sua própria renda, e então, poder usar essa renda para construir a riqueza que vai cuidar de você pelo resto da vida? Porque, se você não identificar o que é isso, não vai acontecer. A liberdade é diferente para cada um de nós, o sucesso também é diferente. Isso é pessoal, e é assim que deve ser. Os números são abstratos, se são 5.000 ou 1 milhão, isso realmente não significa nada até que você dê a eles o significado que têm em sua própria vida. No início de nosso casamento, Robert e eu estávamos absolutamente comprometidos com o objetivo de termos o próprio negócio, de não termos outras pessoas nos dizendo o que fazer e de controlarmos o próprio destino financeiro. Isso foi tão importante para nós que estávamos dispostos a suportar qualquer dificuldade para que acontecesse. E levou anos realmente, cerca de 10. Às vezes, o estresse de não ter nenhuma renda era enorme. Tivemos todo tipo de amigos nos dizendo que éramos loucos, que deveríamos conseguir empregos regulares com salários regulares, mas isso era o que não queríamos fazer absolutamente. Finalmente, decidimos que tínhamos de agir. Robert começou a ensinar. Fui até uma amiga que tinha uma linha de roupas e lhe pedi que me deixasse vender seus produtos. Procurei salões de beleza e montei pequenas mini-boutiques. Não havia salários, apenas comissões de vendas, e na verdade, eu realmente fiz muito pouco em comissões. Mas agi para as coisas acontecerem. Aprendi que esta é a essência em ser um empreendedor: você tem de agir e fazer as coisas acontecerem. E a única maneira de fazer isso é saber o que é de fato importante para você, e então percebe que a única maneira de obter isso é você mesmo a criar.